E hoje eu trago aqui o médico Elson Marques Viana Júnior, médico dermatologista e especialista em transplante capilar. Elson, boa noite e seja muito bem-vindo a esse novo projeto. Boa noite, doutor. Prazer é meu, tá? Fico honrado com o convite e o maior prazer. Aqui para mim tá sendo sensacional. Muito obrigado. Vamos contar um pouco sobre sua história. Você nasceu aonde? Diego, eu nasci aqui, nasci em Juazeiro da Bahia, né? Sou baiano de nascimento e na época meus pais moravam em Petrolina e aí minha mãe atravessou a ponte para eu nascer na Bahia. Eu acho que ela foi atraída pelo ritmo, né? Pela energia da Bahia. Brincadeira à parte, eu nasci no Hospital Regional de Juazeiro e o Hospital Regional na época era o Hospital Maternidade também, que atendia a região. Hoje a gente está acostumado com o Hospital Dom Malan aqui, né? Que é o Hospital Maternidade, mas na época o Dom Malan era um hospital geral e não fazia maternidade. Então maternidade era no Hospital Regional de Juazeiro. E o médico que fez meu parto era um médico muito conhecido na época, que ele estava lá no hospital e minha mãe foi para poder ter o parto com ele, né? Que era Dr. Leal. Não sei se você se recorda, mas depois a gente pode até recordar um pouco da história dele. Botou muita gente no mundo aqui, viu? Pô, que legal. E passou a infância aqui? Passei a infância aqui em Petrolina. Morei ali na Areia Branca, morei na Rua da Polônia, morei na Rua Tomás Maia e fui muito feliz. Eu tenho muitas excelentes lembranças dessa minha infância aqui em Petrolina e me sinto assim, é muito gratificante eu poder voltar para minha cidade, como eu voltei há uma década já, e eu já estou atropelando aqui as informações, né? Mas cresci ali na Areia Branca, sou um petrolinense crescido na Areia Branca. Quais são as vivências, as experiências dessa fase que te marcou? Rapaz, a gente era na verdade a infância é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Naquela época existia uma liberdade absurda assim na infância. Eu tenho lembranças de sair pela rua, de andar de bicicleta e atravessar a cidade de bicicleta. E a tônica da gente muito forte era futebol. E aí tinha sempre jogando futebol de campo, futebol de rua. E tem uma lembrança muito bacana que a gente fazia um campo de futebol. Tinha uma praça, quem é daqui de Petrolina ali e quem mora na Areia Branca vai saber, tem uma praça ali por trás da Tomás Maia, ali daquelas ruas onde tem ali o prédio do antigo Geralvinho, né? Onde hoje é o famoso, ou até depois eu cobro aqui o patrocínio, né? O Sushi 777 ali, né? Depois vou ganhar um jantar lá, por ter falado. Aí tem uma praça ali que tem uma igrejinha e tem um campo de futebol lá hoje. Eu fiz questão de passar já adulto para saber se esse campo ainda existia. Na época não existia esse campo na praça. Eu lembro de ter trabalhado lá, tá? A gente limpando a terra para poder fazer o campo de futebol, para poder jogar no final de semana. E ainda tem esse campo? Tem, é isso que eu tô dizendo. Passei lá e vi o campo tá lá. Eu olhei assim, eu digo, esse campo eu trabalhei nele. Aqui tem minha propriedade também. Não tem seu nome lá não, na tem placa? Não, mas vamos botar. Eu vou atrás de patrocinar essa praça, viu? Vou atrás da prefeitura lá. Emício, quero patrocinar. Aí você ficou aqui até quantos anos? Fiquei até por volta dos 9 anos de idade. E aí com 9 anos fui para Salgueiro, né? Minha família foi para Salgueiro. E aí eu cresci em Salgueiro, a pré-adolescência, adolescência, fui estudar em Recife depois. E fiquei mais com essa ligação com o Salgueiro. Tenho grandes amigos lá hoje. Amo de coração aquela cidade. Você foi em que época para Recife? Fui outra loucura. As coisas são muito diferentes, né? Você vê, eu fui morar em Recife com 14 anos de idade. Quem é em sã consciência que manda um filho com 14 anos de idade para morar numa capital, para morar com um monte de outro de criança, todo mundo com 14, 15, 16 anos para dividir apartamento e sair, acordar sem ninguém para vigiar, como diz a história, acordar cedo para ir para o colégio e andar 15, 20 minutos, como eu estudava no colégio no especial e morava ali na Boa Vista, Recife. Boa Vista é um bairro, chama Cidade, e a Boa Vista só tinha gente do interior. Então você tinha o prédio que tinha muita gente Salgueiro, o prédio que tinha a turma de Terra Nova, terra do pessoal de Cabrobó e tal, e
E aí era uma cidade, né? Uma cidade dentro da cidade. Era o interior dentro de Recife. E aí a gente, 14 anos de idade, imagina, matuto, do interior, do sertão. Aí você olha assim, meu Deus do céu, Recife, acordar às 6 horas da manhã, sem ninguém dar conta, para preparar alguma coisa ali para comer, para ir para o colégio, caminhar, que até atravessar ali andava 15 minutos, 20 minutos para chegar no colégio, sair do colégio e almoçar na rua, 14, 15 anos de idade, menor, sem ninguém, sozinho, almoçar e voltar para casa para estudar e ficar no apartamento ali estudando e saía de noite para encontrar quem, né, e visitar um outro colega que era de outro interior. E hoje em dia é inimaginável. Tem coragem de mandar um filho ou uma filha com 14 anos de idade para morar sozinho em outra cidade? Hoje não tem como não. Tem condição não, mas naquela época era comum, era assim que funcionava. Eu também fui com 14 anos. Pois é, exatamente. Apesar de uma cidade menor, que era Teresina, sim. Na época e até hoje não é propriamente uma capital, não tem o porto de uma capital, né? Sim. Acho que até hoje acho que não tem mais do que 1 milhão de habitantes, mas Recife já é um complexo, né? É. E aí foi muito boa a experiência em Recife, foi muito boa. E aí essa exposição toda, né, muito precoce, aí transforma muita gente, né? Vai criando casca, né? Tá passando por um monte de coisa, viu? E de Recife, você vai pra onde? Aí de Recife eu vou para o Cariri, pro Juazeiro do Norte. Nasceu em Juazeiro da Bahia e vai para Juazeiro do Norte, Ceará. Fui fazer faculdade no Juazeiro do Norte e morei no Crato também, porque Crato e Juazeiro do Norte são cidades vizinhas, né? E gostei demais do Cariri, demais, fui muito feliz também. Eu sou muito grato pelas experiências, pelas cidades que eu morei. E lá no Juazeiro do Norte foi outra experiência de vida, né? Aí lá você vai para fazer faculdade. Aí lá você já foi para fazer faculdade? Eu terminei o 3º ano lá, né? E já fiquei para fazer vestibular. Foi no final do ano. E quando cheguei senti uma diferença muito grande, porque você aquela opressão da cidade grande, né, de Recife, e aí quando você volta meio que para morar no interior, né? Eu senti mais leve, eu acho que isso ajudou muito na transição, um pouco mais parecido com o interior ali, com Salgueiro, com Petrolina. Porque Recife, quer queira, quer não, para o jovem, né? É bem opressiva, mas depois a gente aprende a gostar. E impacta também, né? O cara sair do sertão e ir para uma capital. A gente tava brincando aqui em episódios anteriores, o cara sair do interior e chega em São Paulo, Rio de Janeiro, que um prédio tem mais salas comerciais do que comércio na sua cidade, né? Então, assim, dá um impacto. Exatamente. Eu senti um impacto muito grande em Recife. Primeiro porque eu não tinha rotina, não tinha familiares de estar indo para a capital, e assim um feriado para uma viagem ou outra, uma coisa muito pontual. E aí essa experiência do dia a dia em Recife foi muito impactante. E na verdade essa é a tônica, todo mundo que está me ouvindo aqui, que é do interior, que foi morar em Recife, o que foi? Isso é tão comum, essa opressão, e todo mundo que foi sabe o que eu estou falando, que isso já foi retratado inclusive pelo Belchior, né? Belchior, quando ele fez Muito Feliz naquela música que ele fala da cidade grande. Que ele fala tudo que pesa no norte cai no sul, grande cidade, né? Aí ele narra essa dificuldade, o cara que sai do interior, né? Luiz Gonzaga mesmo tratou muito disso. Na verdade, no Nordeste a gente tem isso, é aquela dificuldade, aquela adaptação de quem sai do interior para a capital e de quem sai do Nordeste para o Sudeste também, né? A questão de nós nordestinos emigrar, né? A gente anda essa no mundo. Emigração dos nordestinos, que no caso era seca, às vezes virou não só a seca, mas a questão pela oportunidade de vida, de viver, de estudar, de econômica, né? De profissional, de tentar dar um salto na sua carreira, né? Exatamente. Isso é essa coisa do emigrar, que a gente conhece, né? Nós nos conhecemos nossa história, nossa cultura, e a gente traz muito isso, essa coisa do nordestino. Eu tive em Israel e vou pular umas etapas aqui, mas só para não perder o raciocínio. Eu tive em Israel e tive a oportunidade de conhecer uma área
que é sob controle palestino, porque Israel é uma coisa bem complexa. Israel você tem diferentes tipos de territórios. Você tem um território que é o Estado mesmo de Israel, e dentro do Estado de Israel você tem áreas que são administrativamente administradas por Israel, mas onde moram palestinos, exatamente. E aí eu consegui entrar mesmo, eu consegui ir para onde o israelense é proibido de ir, porque na época eu fiz uns contatos e conheci o adido militar do Brasil que morava em Israel, né? Todo país ele tem um embaixador e um adido militar. E o adido militar do Brasil lá em Tel Aviv, fiz contato e aí ele me levou para conhecer algumas coisas, e aí nós fomos no carro diplomático e ele foi me mostrar realmente como era a Palestina dentro mesmo, que não poderia entrar se eu não tivesse com o acesso diplomático. E eu achei fantástico, porque quando eu estava lá, eu tinha certeza que eu estava em Caruaru, entendeu? Porque é a mesma coisa cultural nossa. É a seca, é o jeito das pessoas, é o comércio local. Olha, não tem a menor diferença para a nossa cultura nordestina. E aí eu vendo isso e falando sobre essa questão da imigração, eu percebi que na verdade é a dificuldade que faz o homem ele sair. Então onde tem dificuldade você tem a adaptação, você tem desperta a coragem e a vontade de mudar, e aí as pessoas saem. Tem indiano em todo lugar no mundo, as dificuldades que tem no país, né? Os árabes, tem árabe em tudo quanto é lugar no mundo. Por quê? As dificuldades que eles enfrentam. Então nós enfrentamos nossas dificuldades, a gente teve que sair. Na nossa época, tanto você como eu, será que a gente teria sido médico se a gente não tivesse saído para estudar fora? Não teria sido. Então a gente poderia agitar na nossa cidade. Exatamente. Não sabe nem o que a gente estava fazendo hoje, né? Não sei. Por isso que hoje, até quando eu converso com alguns amigos meus de infância que têm contato, às vezes eu olho assim, eu imagino que poderia ser trocada ali, poderia ter sido tão perto, né? E que depois mudou. E aí eu acho que a coragem de emigrar, ela faz toda a diferença. E Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte, muito bom. Cariri bom. Bom demais. Povo bom. Você começa a faculdade no Juazeiro do Norte? Começa a faculdade no Juazeiro do Norte. Aí na época eu tive muita dificuldade de saber se eu realmente queria fazer medicina. E o que foi que te levou a fazer medicina? Rapaz, eu sempre quis fazer medicina. Até chegar na adolescência e começar a brigar com todo mundo. Aí todo mundo que dizia que eu ia ser médico, eu quis contrariar. Eu também não quero mais ser médico. Não, vou ser outra coisa. E aí comecei a divagar um pouco e me questionar se realmente era isso. Porque o que acontece? Naquela época, Diego, quando eu sempre fui um aluno muito estudioso, me destacava muito em relação a estudar, e todo mundo dizia, esse aqui vai ser médico, né? E aí você chega uma hora que de tantas pessoas falarem, você absorve aquilo, aí você já não sabe se é você que quer ou é porque... Se é os outros. Exatamente. E aí eu acabei que eu fiquei na dúvida ali na época do vestibular, e acabei fazendo vestibular mais para direito. Só fiz um vestibular de medicina, que foi esse lá de Juazeiro do Norte. E aí passei para direito em vários cursos, várias faculdades, em locais diferentes do Nordeste, e fiquei na dúvida danada se fazia direito, se fazia medicina, e tinha passado lá também, tanto para direito como para medicina. Aí eu disse, rapaz, eu vou cursar os dois. Vou fazer direito à noite, vou fazer medicina de dia. Vou estar decidido a fazer, você vê como é que são as coisas, né? Aí ainda não tinha começado as aulas do curso de medicina, estava de férias. E naquela época a gente escolhia, se colocava primeira ou segunda entrada no vestibular. Eu coloquei toda segunda entrada e as aulas começavam só em agosto. E aí eu fui tocar outros projetos meus aí nesse primeiro semestre. E aí eu fui fazer a matrícula do curso de Direito. Viajei, né? Saí de Salgueiro e fui naquela época a gente era um dia para fazer matrícula. Era uma sexta-feira. Sexta-feira é só hoje fazer matrícula. Só fazer a matrícula nesse dia. Exatamente. Aí eu disse, vou fazer Direito à noite e fazer Medicina de dia. Aí fui fazer a matrícula. Viajei, cheguei lá para fazer a matrícula. Na hora que eu cheguei, tinha esquecido um documento. Não lembro qual era. Sei que tem um documento que precisa. Aí você vê como é que é absurda a coisa, né? E aí eu disse, não, você não vai poder fazer a matrícula, porque tem que ter isso. Mas rapaz, só um dos documentos lá da lista. Não. E é só hoje. Eu não tinha condição de voltar, pegar o documento e voltar de novo de viagem. Mandar esse documento não tinha condição, não. Aí pronto. Perdi.
os absurdos que eram, né? Porque se fosse hoje em dia, você entra na justiça, entra com a liminar e o cara revê a data e não sei o quê. Mas enfim, a gente era... Direito do consumidor, Era, né? Não poxa, sabia, né? imagina. Mas era isso, né? Faculdade pública, ou você faz do jeito que eles querem, do jeito que não quer, federal. E pronto, aí eu perdi minha vaga do curso de Direito. Eu digo, aí tá, eu jeito de fazer medicina mesmo. Aí fui fazendo medicina, gostei muito da cidade, gostei muito do Crato. E fiquei com muita dúvida no começo da faculdade. No começo da faculdade eu demorei muito ali para me enxergar realmente médico. Bastante. No primeiro período, geralmente, você não sabe o que é que tá fazendo ali, né? Tô falando por mim. Sim. Né? Você tá ali, passou, você é médico, entrou ali, daqui a pouco é médico, mas você tá no oba-oba, que também é um período relativamente mais tranquilo. Sim. Qual o seu tempo mesmo que você disse assim, agora eu tô... Rapaz, medicina são assim, os 4 primeiros anos, 8 semestres de você vendo ali muita carga teórica e algumas aulas práticas. E a coisa vai pegando corpo, você vai construindo, né? Conhecimentos, alicerces e tal. No começo da faculdade, primeiro que entrei muito novo, né? Você entrar com 17 anos de idade na faculdade, gente de fora, aprender a fazer novas amizades e tal, gente diferente de você, outro estilo de vida. Então, eu achei que eu não ia ser médico, não é isso que eu quero não. E fiquei, né, naquela fase, pensando em outras coisas e tal, mas fui lá fazendo a faculdade. Como eu sempre tive muita facilidade para estudar, o mínimo que eu fazia ali já era o suficiente para não perder cadeira nem nada do tipo. Eu só realmente decidi se eu vou ser médico foi já no último semestre antes de entrar no internato, no 8º semestre, que foi quando eu paguei dermatologia. Quando eu vi dermatologia, eu achei uma coisa interessante. E aí achei muito interessante e me envolvi. E aí no internato eu gostei demais da medicina. No internato a gente realmente tem contato com o paciente, vida hospitalar, né? Entrar em cirurgia. Aí eu me encontrei. A rotina mesmo nesse período. Eu gostei muito do ambiente hospitalar, gostei muito da vivência do ser médico ali. Aí eu realmente me senti assim, realizado. E eu acho também que você deve ter pegado essa transição da dermatologia, do estereótipo, de um médico de feridas e da estética. Você deve ter pegado essa virada. Exatamente, eu peguei essa virada no auge fazendo dermatologia, porque até o internato, no período de faculdade, não existia estética. Existia um botox que fazia um ou outro ali, mas não existia estética. O dermatologista era dermatologista de doença. E aí quando eu entrei, aí terminei a faculdade e fui morar no Rio. Fui fazer dermatologia no Rio de Janeiro, na Santa Casa. E aí sim, cheguei lá no olho do furacão, se descobrindo estética e tal, fazer preenchimento e vai fazer laser e tal, e cirurgia dermatológica. E aí peguei no Rio de Janeiro, né? No olho do furacão. A tempestade perfeita, né? A cidade com a cultura de busca pela estética, com um histórico muito grande, muitos profissionais bons, muito doente também de dermatologia. Então, assim... Uma experiência tanto estética quanto em doença. No caso de patologias. Lembrando Exatamente. Que Rio de Janeiro hoje, se eu não me engano, deve estar ainda como o estado número 1 em tuberculose e hanseníase também, né? Hoje eu acho que hanseníase a gente tem... Pará, coisa do tipo? Norte... Eu tô até mais hoje na estética, né? E aí tô meio mais, eu vou dizer, de alguns anos atrás era o Rio de Janeiro mesmo. Mas a gente tinha um foco na Bahia e tinha um foco aqui também, aqui em Pernambuco. Que tinha até aqui o pessoal de Vermelhos, Lagoa Grande, tinha muita hanseníase. Mas o Rio de Janeiro tem muita patologia, muita doença que eu não vi mais depois que saí do Rio de Janeiro. Também não. Tinha muita doença relacionada a fungo, esporotricose, né? Histoplasmose, então assim, coisas que eu nem vejo aqui. Lembrando um pouco sobre a geografia do Rio. O Rio é uma cidade de mares e morros, então é uma cidade muito horizontal e verticalizada ao mesmo tempo, porque a ocupação desses lugares acaba se tornando verticalizada e até a questão da incidência do sol na região baixa quase não chega, então mais propício a patologias, principalmente tuberculose. Rocinha era um dos lugares com maiores casos de tuberculose per capita, né? Sim. No país. Sim. E tinha esse lado da doença, lado da miséria, né? Porque tem favela, pouco acesso, negligência, falta de informação, ausência completa do Estado.
E aí Rio de Janeiro é um capítulo à parte, né? Porque assim, fui trabalhar já como médico e trabalhei na Baixada Fluminense, perigosíssima. Trabalhei em Belfor Roxo, loucura. Até hoje eu não sei como foi que eu tive coragem, mas tive. E vi ausência completa do Estado. Qual a diferença, por exemplo, de um pobre nordestino e um pobre numa cidade como essa? Estou falando um pobre no caso da situação de miséria, financeira, de miséria e do excluído social ali, do cara que está na periferia, do marginalizado. O Rio de Janeiro é mais violento. O marginalizado. Eu trabalhei logo depois que me formei, um pouco antes de ir para o Rio de Janeiro, eu trabalhei também com o PSF na Bahia, numa cidade extremamente pobre chamada Tancredo Neves. Né? Tancredo Neves não, Nilo Peçanha. Uma cidadezinha de alguém importante, o nome de alguém importante. Desses dois aí. Trabalhei no PSF, uma cidadezinha pobre, mas tinha aquela coisa mais assim, um pouco mais inocente. Da mesma forma que depois eu trabalhei em PSF também aqui no Piauí, já como dermatologista, depois que eu voltei. Em Acauã. E assim, é uma pobreza misturada com uma ignorância e uma inocência, né? Aquela coisa, não tem tanto tão vivo a violência, aquela maldade. No Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro tinha a presença da violência, do crime era muito forte, envolvido ali, intrincado com a pobreza, estava realmente o crime, que é o que a gente sabe, né? Que é a questão do tráfico, é mais proeminente, crime organizado demais. Lá mesmo trabalhei em Belfor Roxo, trabalhei numa das primeiras UPAs do Brasil, projeto começando, o governador Sérgio Cabral na época estava espalhando UPA para todo lado do Rio de Janeiro. Eu fui trabalhar numa UPA em Belfor Roxo e era assim uma loucura. E lembrando que esse período que você viveu, isso é 2010, né? 2011. O Rio de Janeiro estava sendo falado em todos os cantos, também pela questão das obras, né? Era a Copa do Mundo, eram as Olimpíadas e tinha passado recentemente pelo PAN 2007, né? E estava na época de pacificação. Era o auge das UPPs, das unidades de pacificação, né? E uma das coisas boas do Sérgio Cabral, vulgo também lá chamado de Serginho, né? Devido ao pai dele ser Sérgio Cabral também, a questão das UPAs, das unidades de pronto atendimento. Então foi ele que lançou. Foi o projeto. E o projeto também, a questão por ele fazer em containers, foi chamado as UPAs de lata, né? Exato. Então uma coisa interessante a gente falar. Na época tinha essa pacificação, né, as unidades de pacificação, e aí o Rio estava numa onda de baixa criminalidade, que eu acho que na verdade não aparecia criminalidade na Zona Sul e na Barra, que até hoje que é meio privada, é meio poupada, né? Mas no Belfor Roxo pau comia, como diz a história. Era uma coisa, só pra você ter uma ideia, a loucura, viu? Você tem coisa que a gente faz na vida, quando a gente olha, meu Deus do céu, não tinha ninguém para dar um conselho, né? Eu fui substituir um médico que tinha sido baleado voltando do plantão. Então assim, não, porque o médico foi baleado voltando do plantão, a gente tá com uma vaga, você quer? Se a pessoa loucura, eu disse, eu vou trabalhar, era dia de domingo, dava plantão lá no domingo. E aí fui substituir esse médico que tinha sido baleado voltando do plantão, e eu lembro assim, a tensão que era para chegar e para sair, porque lá, quando chegava na unidade, você era o médico, então, né, você era meio que protegido ali. Mas para chegar e para sair era uma tensão absurda, porque o caminho todo você passando pela periferia, pelo morro, era uma loucura. E assim, bala perdida, autorização, tinha uma padaria em frente, tinha um dia que você queria ir na padaria para comer alguma coisa, né, para pedir um lance, não doutor, hoje está proibido sair. Hoje o tráfico, o chefe disse que ninguém pode sair hoje, nem o pessoal da UPA. Quando a gente chegava na UPA, podia ser o que fosse, você tinha que primeiro atender a lista de paciente que o cara lá tinha mandado. Entendi. Entendeu? Então primeiro você atendia a lista de pacientes e aí a história mais icônica que eu tenho dessa época tava na época tinha um filme muito famoso que era Onde os Fracos Não Têm Vez, que ele é tido como um dos maiores personagens de vilão da história do cinema, que era o
Javier Bardem. Exatamente. Era o Javier Bardem. Pronto. E ele interpretava um vilão que utilizava uma arma, que era uma pistola de pressão, que é utilizada para bater animal. Que é um cilindro com ar comprimido e uma pistola que sai um pino e volta, né? Que é utilizado para bater animal porque ele não deixa o projétil no animal, né? Então sai o pino e volta. Por pressão, né? É. E aí ele utilizava essa arma para arrombar a porta e tal, para matar os, enfim, lá da história do filme. E aí eu tava um bendito de um plantão e chegaram lá com um indivíduo com uma perfuração no meio da testa que dava para entrar assim o dedo, mas não tinha orifício de saída. Aí eu digo, rapaz, e aí o que é que acontece? Quem trabalha em UPA e morro já sabe que tem umas coisas meio caricatas, tipo, chega lá, o cara foi assassinado, que decapitaram ele, cortaram a cabeça dele com a espada de samurai. Então assim, né? Tem a questão do filme Tropa de Elite, a questão do micro-ondas que colocava você dentro de pneus e tocava fogo. Que ninguém sabe onde é que tá o corpo depois. Exatamente. Então tinha umas coisas assim meio, né? Enfim, meio mórbido falar, meio criativo assim para cometer essas atrocidades. E aí eu imaginei que o cara deve ter usado um negócio desse para cometer o crime. E aí viu o cadáver, né? E a gente lá para testar o óbito. Aí, como é de praxe, a gente quer falar com o familiar, né? Tem que chamar também a polícia, né? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Porque você tá na Baixada Fluminense em Belfor Roxo, tudo é diferente. E aí, então vamos conversar com... Não, doutor, tá lá, chegou o cadáver, já chegou morto, os familiares trouxeram ali. Aí eu digo, então vamos conversar com os familiares para saber o que foi que aconteceu, né? Porque aí você vai, olha o cadáver primeiro já para ter uma ideia, para dar uma, né? Saber mais ou menos do que é que se trata e depois vai chamar os familiares, né? Aí eu olhei lá, achei estranho aquele, disse, rapaz, quem foi que mataram esse cara? Aí voltei lá, não, chama familiar, vieram dois caras assim de grande porte, né? Tal, imponente, os caras grandes assim, eu disse, opa, rapaz, e aí, doutor? E aí, rapaz, foi o que aconteceu? Eu disse, doutor, suicídio, doutor. Aí eu olhei assim, suicídio? Ele, suicídio, doutor. Pode botar aí na declaração de óbito que foi suicídio. Eu olhei pra ele, caso clássico de suicídio. Eu vou dizer o quê? Se eu não digo que é suicídio, iam ter 2 suicídios. Não era não? Eu ia ser o próximo. Então iam ser 2 suicídios pro próximo médico de plantão atestar. Então assim, são das coisas que a gente enfrenta na vida. Tem mais alguma coisa do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é muito bom, muito bom. Eu acho que todo mundo deveria morar no Rio de Janeiro por um tempo. E para ficar é complicado, mas ter uma temporada lá, eu acho que dá para viver muita coisa interessante, contar muita história. Também tem a questão cultural do Rio, que mesmo hoje no Brasil está em decadência, mas o Rio ele tem um cheiro diferente, né? Pela questão cultural, pela questão histórica, por ter sido capital federal, né? Existem prédios icônicos, lugares icônicos. Tem alguma experiência? Sim. O Rio de Janeiro tem um jeito carioca de ser, né? Tem toda uma cultura. No Rio de Janeiro, logo quando eu cheguei, eu tentei manter algumas atividades, né, culturais, sociais. E comecei até a estudar música, que eu estudava música à noite. E conheci muita gente interessante e descobri um pouco sobre até a musicalidade do Rio, né? Que eu não, na verdade a gente acha que conhece e não conhece. Descobri mais um pouco sobre bossa nova e tudo, até a própria cultura do samba, né? E o Rio de Janeiro tem um jeito totalmente diferente de ser. E a gente começa, depois que mora lá, começa a entender muita coisa que a gente lê, que a gente assistia na TV, né? Porque as emissoras de TV disseminam muito a cultura carioca para o restante do país, né? É quase que uma propaganda do Rio de Janeiro 24 horas por dia. E aí você começa a entender muita coisa. Eu fui muito feliz no Rio, viu, Diego? Você percebe que Copacabana não é realmente Copacabana. Não é Copacabana. Quer que você já deixei daqui, vou pra Copacabana. Copacabana não é muito legal. Me perdoe quem mora em Copacabana e quem gosta. Mas bom mesmo do Rio que eu acho é a Barra.
É porque também você chegou também quando a barra já estava estabelecida. Sim. Que nos anos 50, anos 60, a Zona Sul, que é composto por Botafogo, Copacabana, Leblon, Flamengo, Ipanema, era o centro realmente onde, por exemplo, os escritores moravam. E como são próximos, acaba que um ia visitar o outro e os núcleos, os bares, etc., ficavam lá. Né? Os teatros ficavam tudo por ali e tem essa migração, né? Emigração da população de lá já para Barra, contornando um pouco a costa, não é isso? Exatamente, ali subir para São Conrado e para a Barra da Tijuca. E eu morava ali no Jardim Oceânico, que é logo na chegada da Barra, na chegada da Zona Sul. Mas a Zona Sul é muito bacana, tinha uns amigos que moravam ali no Ipanema, Leblon, o próprio Botafogo, a Lagoa, aquela parte ali de Botafogo, do Maitá, pertinho da Lagoa, é muito bacana. Mas Rio de Janeiro é muito bom, tenho excelentes lembranças e tento sempre ir, né? De vez em quando dá para matar um pouco da saudade. Tive lá, acho que foi no período pouquinho antes da pandemia, comecinho de 2020 ou final de 2019, tive lá a última vez. Foi a última vez? Foi. Que até fui fazer uma aula lá no hospital de transplante capilar e tô com saudade, tô doido pra ir lá, viu? E do Rio de Janeiro volta para o sertão. Do Rio de Janeiro volto para o sertão. Por que Petrolina? Rapaz, eu sempre tive vontade de voltar para Petrolina sem saber o porquê. Simplesmente eu cultivei esse desejo de que eu ia morar em Petrolina. Não foi uma coisa racional, pensada, não. Foi porque eu, talvez por ter crescido em Salgueiro, e Salgueiro mais seco, e Petrolina sempre foi visto como um oásis do sertão. Uma referência, né? E aí sempre aquela coisa, o Rio São Francisco, né? A riqueza da água. E aí eu acho que eu devo trazer dessa época. Então eu sempre vi Petrolina como um oásis. Não tinha aquela loucura de Recife e tinha um pouco daquele quê de interior. E com mais alguns serviços. E aí já estava decidido. Terminei, eu não fiquei um dia mais do que precisava ficar no Rio. Terminei e vim embora. E vai fazer 10 anos agora esse ano que eu voltei. Voltei no final de 2012 e 10 anos passaram muito rápido, viu? 10 anos que eu voltei, 10 anos realmente conhecendo mais a minha cidade, a minha terra, a minha região, e sou extremamente satisfeito e me sinto realizado demais. Amo essa cidade de coração, amo Petrolina, amo Juazeiro. E não penso em deixar de ter uma ligação forte, não. Posso até algum projeto meu me levar para alguma atividade fora, mas não pretendo deixar de ter o meu pezinho aqui, não. E qual a experiência de voltar já especialista em Petrolina, começar a atuar? Foi um choque porque eu cheguei sem conhecer ninguém, né? Então, assim, cheguei aqui batendo na porta, me apresentando, pedindo licença, e o começo foi bastante difícil, né? A gente as pessoas imaginam como médico como a vida, né? Vida de artista, mas foi muito difícil. Cheguei, assim, passando muita dificuldade de conseguir me estabilizar, de conseguir mesmo o básico. E de começar a ter meu espaço para trabalho. E aí comecei a trabalhar no PSF, comecei a atender, e aí tive logo em 2013, que isso 2012, final de 2012, em 2013 comecei a me organizar. E aí lembro muito de uma fase muito difícil que eu tive, que eu estava começando a me organizar e eu trabalhava no PSF. Cheguei para trabalhar no PSF e quando eu cheguei, a recepcionista do PSF: mas doutor, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: gente, como assim? Eu vim trabalhar. Eu disse: o senhor não está sabendo, não? Eu disse: não estou não. Eu disse: o senhor foi demitido. Eu disse: eu fui demitido? Foi. Tem um médico cubano atendendo aí agora. Então, assim, aí de você chegar e ter que passar por uma demissão, e poxa, e agora? O que é que eu estava começando a me organizar e você... Vamos lá, bola nas costas, vamos lutar, vamos enfrentar, vamos nos reinventar. E hoje eu vejo como foi muito bom para mim, porque realmente me colocou para me dedicar realmente ao meu consultório, dedicar à minha especialidade. E aí a gente vai aos poucos, não acontece da noite pro dia,
vai aos poucos, a gente vai mostrando o trabalho, vai atendendo as pessoas e vai se sentindo bem, vai aprendendo e as coisas vão acontecendo. E hoje, um método já estabelecido, quais são os ensinamentos? No caso, por exemplo, um jovem, ele está agora, eu quero fazer medicina, quais são, assim, o que é que você aconselha? Qual o seu caminho, assim, que você orienta? Eu acabei trabalhando muito com gestão também e posições de liderança com outros colegas médicos. Eu lembro que de uma certa unidade, um serviço que eu trabalhei, e eu costumava dizer o seguinte para os médicos, quando a gente tinha muito médico recém-formado, e eu dizia o seguinte, que o principal para um médico, e ele precisava saber disso antes dele entrar na faculdade, né? Ele tivesse isso em mente, até ajudar ele a ele fazer a escolha certa, se realmente é aquilo que ele quer para a vida dele. Porque quando alguém decide fazer medicina, decide por N motivos. Mas o principal, ele tem que saber antes, que é o quê? Olha, para você ser médico e ter uma boa carreira médica, você precisa entender que você vai ter que aprender a tratar as pessoas da melhor forma possível, conseguir realmente tirar a empatia e preocupação real com o problema da pessoa. Se você não conseguir sentar e realmente, de fato, se preocupar com o problema da pessoa que está na sua frente, você não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem. E aí eu dizia isso para os médicos pouco tempo formados, começando a trabalhar aqui. Se eles não conseguissem realmente se preocupar com o problema do paciente que está na frente dele, ele ia ter que aprender a fingir. Porque ele ia ter que fingir que se importava. Ele ia ter que fingir tanto, e por tanto tempo, que ia chegar uma hora que já ia ser verdade. E ele já ia estar realmente, de fato, se preocupando sem precisar fingir. E aí eu repetia isso para todos eles. Por quê? Você pode ser o melhor profissional do mundo. Você pode viajar. Eu posso ter, se eu tivesse ido para Israel, como eu fui, posso ter ido para a Espanha, como eu fui para os Estados Unidos. Não adianta, eu posso pegar a técnica que for. Se realmente não tiver uma preocupação genuína em resolver o problema de quem pegou um carro, viajou não sei quantos quilômetros, marcou um horário com você há 3 meses, deixou de fazer N coisas para estar naquele momento sentado na sua frente, para contar um problema e ouvir o que é que você pode fazer para ajudar ele com aquele problema. Se você não tiver o mínimo de empatia para realmente parar e dizer assim, poxa, vamos tentar resolver esse problema, aí não adianta, não vai funcionar. A medicina é mais humana do que propriamente biológica, né? Exatamente. Tá? A gente fala, mas é uma relação de pessoas mesmo, relação e comportamental e propósito de vida, espiritualidade, você pode chamar do que for, mas é ali uma pessoa precisando de ajuda, seja para o que for, sentada na frente de outra que, em teoria, tem alguma coisa para oferecer para ela. E muitas vezes não é só uma medicação. É só ouvir um conselho, né? Referências. Belchior, na parte cultural, né? Por quê? Não sei, rapaz. Eu ouço as músicas de Belchior e eu me vejo demais no que ele escreveu. Me vejo demais. Ali para mim Belchior tá no como o Bob Dylan americano, que foi reconhecido como uma referência literária, tendo escrito música a vida toda, né? Então, para mim, Belchior, ele é uma referência literária. Ele cantar é um acidente uma ironia do destino, mas ali é uma referência literária. As coisas que ele escreveu, eu me vejo muito. A coisa do nordestino, que emigra, as dificuldades, os preconceitos, enfim, toda a complexidade do ser humano e da sociedade. Eu vejo ali nele. Então, minha referência cultural seria o Belchior. E médica? Referência médica. Aprendi muito e tive uma referência muito forte com o Dr. Assis em Salgueiro. O Dr. Assis era um médico que tem uma história, um santo, na verdade. Ali a gente pode dizer que é um santo, que
atendeu muita gente e em Salgueiro, ali na região, e foi minha primeira grande referência médica, porque eu tinha acabado de passar no vestibular, né? E já estava entrando em cirurgia para auxiliar do Dr. Assis, viu? Sabia nem o que estava fazendo lá. E ele me explicando, você está vendo isso aqui? Eu tô. Sabia de absolutamente nada. Mas comecei já ali a fazer visita no hospital, participar, entrar em cirurgia com ele já desde o primeiro semestre de faculdade. E foi uma influência muito grande. Talvez, pensando agora de forma retroativa, essa coisa do tentar resolver, do se preocupar, do tentar resolver o problema, eu tenho pego muito com ele. Então, eu teria duas grandes referências médicas. E talvez tenham muitas outras, claro, professores e pessoas que me ajudaram demais, mas minhas duas grandes referências médicas seriam o Dr. Assis e a doutora Tânia aqui. Doutora Tânia aqui em Juazeiro. Doutora Tânia Moreno. Doutora Tânia Moreno, que é colega dermatologista, que nos conhecemos numa conversa despretensiosa e ela acreditou, confiou em mim, né? E me ensinou muito. E ela não precisava ter feito nada disso, né? Mas sou muito grato a ela, demais. E me ensinou muito como profissional, né? Me ensinou muita dermatologia e me ensinou muito também como ser uma pessoa melhor. Então, minhas referências como médico seriam Dr. Assis e doutora Tânia. Elson, existe uma questão cultural, uma referência cultural, Belchior, um cancioneiro nordestino que cantou a sua história, o seu local, que influenciou um cara nordestino que vai para o sul e de lá vê que sua terra realmente é o sertão e volta para o sertão. Como é que é isso? Olha, Diego, o nordestino, eu tenho um amigo que ele estava noivo na época e saiu para fazer eu não lembro agora se era um mestrado, uma especialização na Alemanha, e a noiva dele ficou. Ele é nordestino como a gente. E aí quando ele foi, ela deu para ele um cacto de presente. Aquele cactozinho que a gente, né? E ele levou esse cacto para lá e botou na bendita da mesa dele de estudo. E ele ficou 1 ano e pouco, 2 anos lá. E esse cacto foi ficando amarelo. Amarelo. Aí ele disse, rapaz, que negócio interessante. O cacto verde ficou amarelo, amarelo, amarelo. Interessante. E aí foi. E aí deu a época dele voltar. Quando ele voltou, ele trouxe o cacto. E aí quando voltou, o cacto foi voltando de novo a ficar verde, 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 até ficar com a cor natural. Aí ele dizendo assim, ó, tá vendo aí? A gente, o nordestino, é que nem um cacto. Quando a gente se afasta muito do nosso canto, a gente começa a ficar meio amarelado, sabe? Meio amarelado, perde a cor. E aí a gente tem que voltar. Perde a essência? E aí a gente tem que voltar. E quando a gente volta, aí a gente começa a recuperar de novo a nossa cor. E aí a gente é que nem um cacto. Agora, por quê? Quem sabe? Então, até pela uma questão também de resiliência, né? Sim. No caso, no norte, resiste. Né? Hemisfério norte, frio. Sim. Estava lá, no caso, dormindo. E quando volta para o sertão, revive, né? Desperta, né? Uhum. Exatamente. Então, eu acho que é isso. A gente tem no nosso eu aquela que chama a gente para voltar, né? E a gente volta. Vou te perguntar 3 perguntas e eu quero que você responda só com uma palavra. O que é que significa o sertão para você? Vida. Quem é Elson? Um leitor. Disse 2, né? Leitor. E o que é que você luta? Eu ia dizer a vida de todo dia. Legal. Doutor Elson, muito obrigado por participar desse projeto. Obrigado. Tá? E obrigado pela conversa muito proveitosa. E vamos deixar esse ensinamento, né, para os ouvintes. Muito obrigado, pessoal. E eu vou terminar com uma frase. Que Deus nunca me deixe morrer enquanto eu estiver vivo. Muito obrigado, pessoal.